Olá! Sejam bem-vindos! Oi, 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 oi. Oi, gente! Vão entrando, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Mat Pilates, progressões de forma segura no Mat Pilates. Venham com a gente. Eu e Erika vamos falar sobre progressões de maneira segura no Mat Pilates. E também vamos linkar os exercícios do Mat aos equipamentos, como progredir, como evoluir. Vocês estão me escutando bem? A Erika já está conosco. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Espero que a internet não nos deixe. Isso, por favor, envie em todos os corações do mundo. Envie essa live para os seus amigos. E nesse quadradinho aqui embaixo, ó, onde tem um ponto de interrogação, vocês podem mandar as suas perguntas, tá? Estão me escutando bem? Sim, sim, sim. Vamos chamar a Prof. Erika, porque a gente tem muita coisa para conversar, muitos exercícios para a gente falar, então já vamos chamar ela. Vem conectando. Oi! Tudo bem, prof? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Tá me escutando bem? Estou escutando bem e vocês estão escutando bem e me vendo também? Isso. Eu só vou fixar aqui o assunto, já deveria ter feito isso, mas enfim. E como é que estão as coisas por aí? Acho que aqui está a mesma coisa. Está tudo fechado e a gente está em casa só fazendo aulas online. Estamos igual, então. Infelizmente. Mas se Deus quiser, isso vai passar. Tomara, amém. Ontem já... Hoje eu já tô mais tranquila, mas ontem eu tava aqui... Ai, que me dá... Queria sair. Queria Só em pegar um... pensar de mais um mês inteiro assim, né? Porque aqui decretaram o mês todo de abril. Então, o mês todo de abril vamos ter que ficar. Eu sei que a gente está fechado, pelo menos pelo mês todo, né, de abril. Então, Nossa infelizmente, Senhora, é. Hum, nem me fala. Bom, nós estamos saudáveis, graças a Deus, né? Graças a Deus, e temos a internet para poder continuar falando com os nossos alunos, né, dando aula. Então, pelo menos isso. Ainda bem, pelo menos isso. Bom, então, tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, Érica. Uhum. E sei que você também tem muito o que falar sobre esse assunto, né? Que são progressões no Mat Pilates. A gente sabe que o método, né? Ele veio do Mat, né? E hoje tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que não conhecem, né? Eu sei por conta dos meus workshops, né? Que esse é meu carro-chefe. Uhum. E as pessoas não têm esse conhecimento, nem tanto sabem que existe uma sequência, né? Então, Uhum. a gente também sabe, acredito, né, que a maioria que está aqui com a gente sabe que os equipamentos vieram para complementar, para ajudar, né, nessa execução do MET. Uhum. Então, vamos iniciar desse ponto. Vamos. Então, infelizmente, tem muita gente que começa só com o MET pelo fato de não ter os equipamentos, não ter acesso a equipamentos. E tem muitas pessoas que acham que começando pelo MET
é a maneira mais fácil, né, de começar. E o que na realidade você olhando pelo sistema inteiro e todos os equipamentos, você sabe que os exercícios que você faz com a ajuda das molas, ele facilita, né? Facilita não só os exercícios, como ele ajuda na fortalecer o corpo. Você ajuda a você achar as posições certas, o que é muito importante, porque se você está fazendo exercício numa posição que não esteja certa, você vai acabar usando músculos que você não quer usar, né? Então, não vai te fortalecer da maneira que você precisa fortalecer. Então, você começando com o mat, no sistema clássico, você tem a série do mat, você tem a série do reformer e você tem todos os aparelhos adicionais que tem os exercícios que não tem necessariamente uma série, né? Você usa esses exercícios conforme a necessidade de fortalecer várias partes do corpo. Então, é isso que então o sistema no Pilates clássico a gente aprende o sistema. Então, o sistema em si, você aprende a conectar os exercícios, aonde você está precisando de ajuda, então para onde que você vai para poder fortalecer o corpo, para você poder fazer fortalecer para poder fazer esses exercícios, né? E a Acho que essa finalidade é a grande dificuldade, né? Em saber para onde que eu vou e como que eu vou para atingir o meu objetivo, né? Exatamente. Então eu acho que isso vem com você fazendo um programa, um programa de formação, um curso de formação que ensine o sistema, né? E também um curso de formação que você possa aprender a conexão, né? Não só o repertório. Exercício. Você aprendeu o repertório só, você está fazendo os repertórios, mas você não está conectando uma coisa com a outra. Então, eu sei que vários professores que estudaram com o Joe, como a Romana, Kathy Grant, Sanjay, que ainda está viva, né? E ela fala da histórias do Joe que você tinha problemas de fazer, por exemplo, um roll-up, e você estava fazendo a série do Matt, você fazia um roll-up e você não conseguia fazer o roll-up, ele parava, te tirava e te botava, ia te levar para o Reformer, ia te levar para o Cadillac, ia te levar para outro lugar para você poder começar a fortalecer, entender e achar a posição certa, né? Então, tem achar a posição certa, fortalecer os músculos certos e continuar fazendo esses exercícios no dia a dia, toda semana, para você poder achar da onde que vem o início, o meio e o final do exercício, né? É o grande segredo do Pilates. É o grande desafio, eu acho, Érica. Sim. Onde ele começa, por que que ele começa, como que ele começa, o meio e o final, né? Que a gente vê muito o final, né? E a gente sabe hoje, né? Hoje eu só consigo perceber isso hoje, que se eu vou usar um exemplo, se eu ficar fazendo um teaser no Reformer, um teaser no Reformer, um teaser no Reformer, eu não vou construir o meu teaser no Reformer, eu não vou melhorar o meu teaser no Reformer. Não. Né? Essa é a minha visão hoje, né? Sim, o grande desafio que eu tive, inclusive, eu uso meu próprio corpo, porque eu faço Pilates até hoje, quase todo dia. E quando eu tenho dificuldade em certos exercícios, se eu tenho uma dificuldade, ou eu quero fazer um exercício que seja até mais avançado, que eu tenha dificuldade, primeira coisa que eu faço, eu penso quais os exercícios no sistema que eu vou. Eu simplesmente eu paro aquele exercício e eu sempre dou o exemplo do quando eu queria fazer
o Scorpion no Lara Barrel, que era uma coisa que eu queria fazer porque eu queria fazer. Sim, entendo, entendo. E é uma coisa que era difícil para mim, porque a mobilidade a minha extensão, tinha muita dificuldade. Eu não sou tão flexível quanto você. Então, aonde que eu tinha que preparar o meu corpo, quais os exercícios, quais os aparelhos que eu tive que usar, e eu fiquei meses não fazendo o Scorpion, fazendo os exercícios que eu Preparação. achava exatamente, que eu sabia que ia me preparar para eu poder ir voltar. Aí, cada mês sim, mês não, eu tentava novamente, voltava, fazia todos aqueles exercícios de preparação em vários aparelhos, e isso foi facilitando eu conseguir fazer o exercício no final. Mas esse é o grande segredo. E não só isso, mas então, você está trabalhando com corpos diferentes, com necessidades diferentes, com corpos completamente diferentes. Então, você tem que saber olhar aquele corpo e avaliar e saber aonde que você vai levar aquele corpo, né? Exatamente. Essa Grande segredo. é o grande segredo, o grande desafio, né? Como eu já falei Uhum. antes. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar especificamente de alguns exercícios, então? Vamos. Então, da lista que você me mandou, Isso. os exercícios. Então, Eu já você tem. mostrei para ela as perguntas. Aí, o que eu fiz com essa lista, né? Eu peguei essa lista de todos os exercícios e eu comecei a fazer tipo um grupo de cada um dos exercícios. Ótimo. Por exemplo, você me deu uma lista que veio do roll-up, que tem exercícios desde o básico até o avançado. Isso. Então, você tem exercício, por exemplo, o roll-up e o neck pull, Uhum. né? Então, são dois exercícios que você... é no sistema básico, que você começa a fazer no básico. O neck pull você já começa a introduzir no intermediário. Certo. Então, você tem Mas se eu não tenho um roll-up, consequentemente, eu não tenho um neck pull. Não tem o neck pull. E se você tem problema no neck pull, você tem que avaliar quais os outros exercícios que você vai ter problema também. Eu tenho uma série de exercícios que eu vou ver essa mesma dificuldade em vários exercícios, né? Que você faz em outros aparelhos. Certo. Mas o roll-up, ele vai afetar todos os exercícios, inclusive vai afetar o seu teaser, vai afetar o seu rollover. Então, o roll-up é um exercício que é básico, que você começa como? Você começa a fazer o half roll down. Você tem que achar aonde que está essa parte que você que a pessoa está faltando. Né? Falta ativação, falta engajamento muscular. E justamente vai ser que eu imagino que acontece com todo mundo num roll-up, vai ser justamente nos músculos abdominais mais profundos, né? Vai ser o seu transverso, o seu oblique interno. Então, vai afetar tudo. Então, começa do sistema básico, né? Então, o sistema básico você tem que fazer. Eu acredito que todos os exercícios no sistema básico você tem que fazer de uma forma semanalmente, várias vezes por semana. Conforme você vai introduzir os exercícios no intermediário, que vai te afetar no neck pull e todos esses outros, se você está faltando fortalecer um exercício bem no meio, né, no seu transverso, aí você tem que olhar a série dos outros exercícios. Você, inclusive, exercícios que nem você faz quando você começa a introduzir no on the chair, você começa a introduzir antes de você fazer um swan dive, antes de você fazer o swan, o que você faz? Você deita na cadeira do Wanda e você faz simplesmente o pumping com os braços, né? Sem mexer o corpo, que é o seu
o exercício que te prepara para você iniciar o seu Swan. Mais tarde você adiciona o Swan Dive. Então, são todos os exercícios que você vê e, inclusive, esse exercício vai te afetar no próprio roll-up, porque é o transverso. Então, você tem que pegar todos os exercícios e começar a conectar. O seu neck pull, você vai ter dificuldade no neck pull, você vai ver a dificuldade no seu short box, né? No seu round, no short box, e no seu flat back, no short box. Então, se você tem dificuldade no neck pull, você tem que dar uma olhada como é que você está fazendo o seu short box. Se você está fazendo realmente o seu short box de uma maneira que da forma exata do corpo, ou se você está acionando o flexor. Se você está começando, você está trabalhando toda essa parte da pegar o pelvis e começar a usar muito ele, que nem a gente conversou quando a gente estava fazendo no short box, no reformer, né? Que você começa a usar muita coxa. Você começa a esticar a perna de uma maneira que você está usando mais o quadril e o flexor do que você está usando o abdômen, né? Os músculos, o seu powerhouse. Né? É bem comum, né? As pessoas terem essa dificuldade. E umas porque trabalham em retroversão pélvica, né? Que a gente estava conversando sobre isso em outro momento. E por usar muito o flexor, é o flexor que acaba trazendo para cima, né? Ao invés de ter, falando exclusivamente do neck pull e consequentemente, o roll-up também, né? As pessoas têm essa dificuldade, né? De mobilizar, né? Essa coluna e ativar bem o centro para fazer essa subida, né? Fora as retificações, né? Quem tem retificação, quem tem falta de mobilidade e alongamento, né, da região lombar também vai acabar tendo essa dificuldade. Vai. E você vai ver esse mesmo movimento. Você vai começar a perceber esse movimento. Se você realmente olhar para a pessoa fazendo o reformer, você vai ver, inclusive, no seu footwork. Você vai ver a pessoa fazendo o footwork, acionando tanto os glúteos, que vai começar a entrar nessa, né? A retroversão pélvica, né? E se você estiver fazendo o seu footwork entrando nessa retroversão pélvica, vai acontecer em todos os exercícios. Então, você não vai estar realmente fortalecendo o seu powerhouse da maneira que tem que fortalecer. Você vai ver no seu ab series. Na série abdominal, você vai ver nela inteira. Então, você tem uma pessoa que tem um problema com roll-up, eu pegaria essa pessoa e voltaria para o básico e ia olhar bem perto como é que estão todos os exercícios dessa pessoa que está fazendo o básico. Inclusive o teaser no On The Chair, o básico, que para mim é um dos teasers que faz mais eficiente, porque te bota numa posição de você tentar relaxar o quadril, relaxar as pernas e só trabalhar o pedal, simplesmente adicionando esse powerhouse. Esse exercício, além de fortalecer para o seu teaser, vai te fortalecer para o seu roll-up, né? Então, tá tudo conectado. Todos os exercícios são conectados, né? É uma coisa que é tudo muito... né? Completamente. Completamente. Isso que dá mais vontade de estudar, assim, sabe? E ter mais e mais e mais conhecimento, porque esse é o grande desafio, né? E eu acho, na minha percepção, se eu tiver algum dia, acredito, e oro para isso, ter essa sabedoria, sabe? De escanear o corpo do meu aluno e dizer assim, ó, é isso que eu tenho que fazer agora. Eu levo ele lá e tiro ele daqui. Mas sim, e o mais difícil de tudo é você olhar para o corpo e conseguir ver
né? Você olhar para o corpo e conseguir ver exatamente o que está acontecendo. Então, Exatamente. quando eu dou aula para uma pessoa pela primeira vez, professor, aluno, seja lá a pessoa que for, que a pessoa, geralmente eu tenho muitos professores que me perguntam, você então vai começar no mat. E eu sempre falo, eu gosto de começar no reformer, porque só fazendo o footwork eu já vejo se a pessoa está entrando na retroversão pélvica. Eu já vejo se a pessoa está usando muito o glúteo. Se você fazendo 100, porque te bota numa posição. Eu faço 100 com a perna, com os pés no foot bar, não com a perna levantada. Porque com o carro fechado em cima da... Porque eu quero ver se aquela pessoa consegue entrar na posição sem utilizar, né, essa retroversão, justamente usando o powerhouse. E quando você entra, você dá os handles e ela começa a usar aquela resistência contra a mola, você vê se tem aonde que está a fraqueza dali do powerhouse. Se é mais nas costas, se é o encaixamento do ombro nas costas, se é no powerhouse. E dali você vai. E cada exercício vai te mostrar uma coisa. Então, dali... E às vezes eu faço toda a sequência básica no Reformer. E às vezes eu faço o footwork, eu faço o 100, vai chegar no coordination, eu falo, vamos pro Cadillac. Vamos pro on the chair. Já vi o que precisava, no caso. Para ver aonde que tá, né? Para você achar aonde que tá aquela falta, aquela... E trabalhando essas faltas, a progressão automaticamente vem com mais... A evolução, né? Vem mais rapidamente, né? Porque às vezes a pessoa consegue conectar aquele ombro nas costas, né? E conectar e começar a usar os seus lats, né? Latissimus dorsi. E às vezes você... O grande dorsal. O grande dorsal. Às vezes você entra e consegue conectar, mas você não tem força para ficar. Para manter. Para manter. Se você não consegue manter, então as pessoas nem sabem que elas têm aquele músculo ali. E ali você... Exatamente. E ali, esse exercício você vai ver muito, muito claro se você for fazer um chest expansion no Cadillac. Se você for fazer um chest expansion no armchair. No momento que a pessoa puxa essa barra e encaixa e você vê se o ombro começa e você vê qual é o lado que está, né, mais enfraquecido do que o outro. Então, todas essas conexões vão te afetar em tudo. Se a pessoa tem um problema no chest expansion, ela não vai conseguir fazer um push-through. Então, você para conseguir fazer um push-through, você tem que começar a trabalhar no chest expansion. Por isso que o chest expansion vem primeiro, né? Você entra no chest expansion e faz ele em pé fora do Cadillac. Você não vai fazer ele ajoelhado dentro do Cadillac porque é mais difícil. Então você tem que saber aonde que você vai fazer ele com rollback bar, que é mais fácil do que com arm springs, porque arm springs é uma mola mais forte. E aí você vai ver, do momento que a pessoa começar a fazer o 100 no reformer, você vai ver se a pessoa consegue encaixar e manter aquela posição. Aí eu já sei, vou fazer um chest expansion com ele. Ou então vou tentar fazer um push through bar, porque o push through bar vai te conectar e vai começar a fortalecer o seu corpo para você poder fazer um 100 no reformer com mais eficiência. Porque vai te fortalecer no seu grande dorsal. Pensa em todos os exercícios que você tem, que você está usando essa grande dorsal, que são muitos. Inclusive, se você não tiver essa conexão no grande dorsal, você não vai conseguir fazer um swan dive. Porque o swan dive não só necessita do seu, né? Eu acho que é alguma coisa pessoal aí que ela deve estar falando para mim. Não só necessita o seu transverso, como necessita o seu grande dorsal. E lá no clássico É que o swan dive ele é avançado, né, Érica? É por isso.
É avançado. Desculpa, te atrapalhei. Lá no Não, classical. e o grande, e o swan dive, pessoa que quer fazer um grasshopper e se não consegue Sim. fazer um swan dive, nem pense em fazer um grasshopper. É uma coisa louca, doida, É, né? mas aqui, né? A gente não tem essa consciência, né? Eu acho que as pessoas querem fazer uns exercícios, esses exercícios avançados, muito mais rápido do que consegue. Então, você tem que fazer os exercícios do sistema básico, intermediário, muito bem feito, para você poder entrar nos exercícios avançados e conseguir fazer com sucesso. Senão, você vai estar só fazendo e usando exercícios usando os músculos que você está compensando, né? E Eu se que eu sempre machucando digo, numa dessa, né? Daqui a pouco. eu sempre falo, você está fortalecendo os seus músculos que já são fortes, enfraquecendo os seus músculos que são fracos. Então você não tá, se você não tem essa conexão na grande dorsal, você não vai conseguir fazer ela na grande dorsal se você fizer um swan dive. Você tem que voltar para o chest expansion, você tem que voltar para o push through bar. O seu push through bar tem que ser muito bem feito. Se você estiver fazendo um teaser com o push through bar, você não pode desconectar e trazer o ombro que o seu pescoço, né, Esconde, some. né? É, Uhum. você tem que fazer ele justamente usando, né, toda essa conexão. Então, Uhum. todos esses exercícios que você começa a fazer nessa lista que você me mandou, tem muito exercício aqui que é avançado, que para mim eu acho que você tem que voltar para o intermediário, né? Então, se você tem um problema, eu tenho um problema fazer um rollover. Se você tem um problema de fazer um rollover, como é que está todo o seu Tem rolling? algum outro, tem algo que passou, né? Desapercebido Como é, antes, como é que né? você está fazendo o seu rolling like a ball? O seu open Uhum. leg rocker? Porque o seu rollover, se você não faz um open leg rocker bom, o seu rollover não vai ser bom. Se você não está fazendo o seu short spine com muita. Short spine, tá. O short spine com uma. Você não está fazendo o seu short spine com uma maneira muito eficiente, com muito controle, o Sim. seu rollover não vai acontecer, né? Seu rollover Vai desabar, né? Provavelmente. vai desabar. Como é que tá? Como é que aí você tem que voltar para os exercícios. Como é que está o seu uh, o seu shoulder roll down? Shoulder roll down é um exercício que Shoulder, hold down. Ah, no Cadillac. com posture bar, Tá, com os pés. tá. Então, o seu shoulder roll down, ele trabalha toda essa parte da pelvis, Sim, do né? alinhamento da pelve, do Uhum, controle, né? Do quadril, dos glúteos, da cadeia posterior. uhum. Então, E o se o seu alongamento da região do ilho-psoas ali, né? Dos flexores também. Exatamente, dos seus flexores. Então, você não. E eu não estou falando de coreografia, eu estou falando de você. Como é que você alonga, como é que você levanta uma perna e desce. Não é você fazer aquele kick e folder. Eu quero simplesmente que você alongue, levanta uma perna e fique. E Sim. volta. Levanta a outra e fique. Eu quero ver o controle do seu quadril, o controle que você tem no powerhouse, no seu transverso, porque o teu corpo está naquela posição ideal do momento que você levanta uma perna, é que nem o seu shoulder bridge, né? O Sim, lado mais fraco vai cair. sim. E isso vai afetar vai afetar o seu rollover, porque você tem que ter toda essa conexão para você alongar e levantar. Aí eu Uhum. faria o quê? Eu faria muito leg springs, né? Uhum. Leg springs. O leg springs é um trabalho que você fazendo com o joelho afrouxado, o joelho bem frouxo, não é fazer o leg springs com a perna reta e esse joelho em hiperextensão, porque aí o Uhum. vale fica mais fácil. Você afrouxando esse joelho e você sentindo
o controle que você tem nessa toda série. No circle, no scissors, no walking. Se você não fizer um walking com controle, com leg springs, o seu shoulder roll down vai aparecer. Essa fraqueza vai A aparecer no shoulder roll instabilidade, down. né? Uhum. Inclusive no seu tree, né? Quando faz um tree de um lado, que quando você vai para trás, o quadril sobe. Uhum. É tudo. Roda, né? Na verdade. Uhum. Tudo conectado, né? É muito bom. É tipo um quebra-cabeça, que nem que eu falei, acho que foi no Clássico Rio que eu falei trabalho de professor de Pilates é que nem detetive. É, Você tem que olhar para o corpo, você tem que achar as fraquezas, aonde a necessidade da pessoa, onde que ela necessita fortalecer, aí você vai começar a olhar para todo o seu sistema e começar. Cada semana você vai trabalhar, né, num aparelho diferente. E hoje eu postei um exercício going up front e going upside, que é uma coisa assim que é super, né? Going up front é básico, né, no sistema, no sim, high chair. sim. É um trabalho que realmente ele fortalece de uma maneira que eu acho que as pessoas não usam tanto quanto deviam. Eu Deveriam. acho que né, o trabalho no high chair, você fazendo o going up front sem os braços e manter o quadril completamente no alinhamento certo, vai te fortalecer para todos os exercícios, inclusive o seu front splits no reformer, né? Todos esses exercícios, o seu shoulder roll down, é o trabalho do going up front. Deu uma travada aqui para mim. O going up front vai te fortalecer para o shoulder roll down? Não é? A estabilidade do pelvis, né? E para o seu front porque split. tu tira uma, né? Uhum. E você mantendo, você subindo e descendo, mantendo o quadril completamente retinho, sem os braços, né? Vai te fortalecer. Um da lista que você tinha aqui, que E esses ajudam também nos high scissors e shoulder bridge do mat, bicycle. tudo. Também, né? Né? Se você olha no seu going upside, no high chair, Uhum. e uma das coisas que a gente sempre falava lá que a Romana falava, você nunca devia dar uma olhada no seu side splits no reformer, né? Os seus side splits no reformer. Se a pessoa não está fazendo o going upside no high chair sem os braços completamente em alinhamento, ela não está preparada para os side splits no reformer. Por quê? Porque ela não vai usar Vai compensar as duas também. pernas. Exatamente, ela não vai usar simultaneamente, né? O seu side split vai aproximar assim, né, o quadril Uhum. da costela. E vai te ajudar no kneeling side kicks, que era um dos exercícios que estava na lista. Como é que você fortalece o corpo para o kneeling side kicks? Como? Que passa uma raiva? Meu Deus do céu. Going upside é um deles. O going upside é um deles. E daí, você fazendo um going upside com controle no high chair, dali você vai pro wonder chair, que as molas são mais leves. Né? E aí você fazendo no high chair, dali você vai começar a fazer vai te preparar o corpo para todos os exercícios de uma perna só. Né? Todos os seus pull-ups com uma perna só, o seu tabletop com uma perna só, porque isso é tudo que se você, né, volta pro shoulder roll down, volta para os exercícios. Eles, né, te dão todas as assimetrias, né? Te entregam todas as assimetrias.
Então tá, Ótimo. tudo conectado. E outra coisa que todos os exercícios de rotação e de side bend, Uhum. aonde que você vai fortalecer o corpo? Todos os seus mermaids. O seu mermaid no underchair, kneeling. O seu mermaid no underchair, seated. O seu mermaid no Cadillac. Por quê? Vai ajudar a fortalecer o lado, né? Principalmente se a pessoa tem um pouquinho que todo mundo, conforme a idade vai chegando, começa a entrar, ter um pouco de escoliose, né? Por causa do dia a dia e pelo Sim. fato da gente, né? Usar mais um lado do outro. Uhum. Então, mermaid é um dos exercícios que, seja no underchair, no Cadillac, aonde for, o mermaid devia ser feito semanalmente, porque esse trabalho de um lado só fortalecendo é muito importante para o corpo e vai ajudar no seu crisscross. As pessoas, a gente tem uma dificuldade, né, em entender que o powerhouse ele não é só frente, né? Ele é frente, lado, costas, né? Tridimensional. Então, as Tudo. laterais, né, também são muito importantes e acho que a maioria das pessoas esquece, né, Uhum. E de esquece essa trabalhar conexão, side esquece bends. essa conexão da rotação com o side bend. Porque o mermaid, você faz o quê? Você faz o side bend no mermaid, né? Você está trabalhando de um lado. E no último exercício você adiciona pouca daquela rotação e volta. Então eu tenho uma dificuldade enorme com o mermaid no mat, porque o meu quadril de um lado é muito travado, né? Eu não tenho muita Aham. mobilidade no meu lado direito. Então, eu faço muito mermaid. Eu tento fazer muito mermaid. E facilita no meu corkscrew. Vai Uhum. facilitar em todos os exercícios que requer toda essa rotação, né? E que eu acho que a gente não faz. Inclusive, é uma das coisas que no sistema básico você não tem exercício, né, de rotação e exercício de lateral. O primeiro que você Sim. faz no básico é o quê? O side to side, que você começa a introduzir no reformer. E dali você vai, né, E introduzindo é um que é difícil também pra caramba. Eu acho, pelo menos. o quê? O side to side? O sai, tu sai. Uhum. É. Eu E se acho. você não faz um side to side muito bem, então o seu twist and reach, né? Aí, se você Não! não faz o twist and reach bom, então o seu teaser twist no on the chair, isso é muito bom. Acertou! Não é muito bom. Tô ainda voltando pro side to side. É. Mas aí, para você, kneeling mermaid no on the chair. Muito importante o kneeling mermaid. E se você fizer o kneeling mermaid no usando push through bar no Cadillac, porque você tem o Tá, seated, né? Mas se sim. você fizer ele kneeling usando Uhum. push through bar, você vai te ajudar muito, vai te fortalecer muito desse lado, de um lado para o outro. Você realmente, Tá. eu te daria como dever de casa. Eu sempre, quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre dou dever de casa, mas aí às vezes, principalmente como professor, né, a lista de repente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que eu falo, É, olha, a gente tem que parar de dar aula só para trabalhar no nosso corpo, é. né? E você, Érica, faz aula sozinha ou alguém te dá aula? Os dois. Eu Os faço dois? aula sozinha e eu preciso de alguém me olhando para poder ver como é que eu tô, né? Porque não dá pra gente, a gente fazer aula sozinha, só você não é eficiente, não é, você tem que ter alguém te olhando porque você começa a compensar de um lado e do outro e você não sente. Então a tua costela começa a puxar para um lado, puxar para o outro Sim, a e gente não você se tem que percebe, ter né? não, tem que ter alguém te olhando. Tem que ter te olhando porque a gente não percebe. Então, eu tenho aula semanalmente com as minhas professoras. Elas me dão aula
E eu dou aula para elas e quando eu posso fazer aula com outras professoras, né? Para mim, eu adoro. Eu gosto muito de fazer aula. Muito bem. Qual vamos falar agora? Então, um dos seus preferidos, que é todo os exercícios de barriga para baixo. Uhum. Uhum. Rocking, double leg kick. Rocking, double leg kick. Então, se você tem problema com rocking e com double leg kick, aonde mais que você vai ter problema? Você vai ter problema no primeiro exercício, que é justamente o seu pulling straps. Os pulling straps. Né? O seu pulling straps. Uhum. Você fazendo a introdução do seu swan no ladder barrel, com os pés embaixo. Eu tenho Esticadas as pernas. Com as pernas esticadas. Eu tenho um vídeo eu acho que é no YouTube. Tanto no YouTube quanto no Authentic Pilates Online. Eu tenho todo um vídeo tutorial, que se fala? Isso, aham. Uhum. Um tutorial todo só de como introduzir o Swan no ladder barrel. Porque eu acho que realmente você achar essa conexão vai ajudar a te conectar, né, justamente no meio. Você introduzir os exercícios de barriga para baixo, que é o seu single leg kick, o double leg kick, no mat, para mim não é o melhor lugar para introduzir os exercícios. Eu prefiro a introdução dele no reformer, no long box, e começar a introduzir esses exercícios fazendo o swan prep no ladder barrel, porque a pessoa tem que você quando você está de barriga para baixo no mat, você está num plano só. No box, você tem a facilidade de abaixar a perna um pouquinho, né? E começar a trabalhar e encaixar. Para engajar melhor o centro, né? É. Então, no meta é mais fácil, né? De desabar o abdômen, né? No caso. E cair na lombar. Muito mais fácil. Que essa é a dificuldade, né? Pelo menos para mim. Arqueou um pouco o peito, já arregacei. Então, se você tem problema no swan, no simples swan no ladder barrel, eu nunca introduziria um rocking, porque o teu rocking vai ficar completamente na lombar, né? Para mim, o próximo lugar que eu progrediria a pessoa seria no on the chair. Fazer no on the chair só o pumping com os braços. Né? Você conseguir movimentar esse pedal, uma mola no meio, e movimentar esse pedal sem mexer o corpo, só esse trabalho vai ser ideal. Aí você introduzir ele com um braço só, né? Fazer o pumping com um braço de cada vez, você vai ver todo esse seu lado fraco. Se você tirar o braço direito, você vai para um lado. Se você tirar o esquerdo, você vai para o outro. E um vai ser mais pior do que o outro, né? Sim. Então, você tem uma pessoa ali do lado, que nem eu fiz. Eu acho que eu fiz no Classical Rio, quando eu estava dando esse exercício, né? Quando eu botei a mão ali, ele fala, olha, pressiona, porque você encaixa, você só fazer esse pumping. É todo o trabalho de fortalecimento que eu uso para você poder fazer o swan. Para você fazer o swan com eficiência, faz esse pumping com os dois braços e com um braço só. Você vai ver uma diferença enorme desse trabalho. Inclusive, virar do outro lado e fazer o teaser prep, que eu faço com os pés na caixa. Também dei no Classical Rio, com os pés na caixa. E eu dei ele com os dois braços atrás e de um braço fora e um para trás também, porque vai te entrar no oblíquo, né? Vai te entrar todo nesse... Você está fazendo trabalho de lateral sem rotação, que eu acho brilhante. Você pode conseguir fortalecer todo esse lado, dos lados, sem entrar, né? Sem poder fazer rotação. Inclusive, exercícios que você pode fazer com uma pessoa que
tenha escoliose porque você não está fazendo rotação com ela, uma pessoa que seja grávida, né? Que Sim, você chega a um ponto. Então, são trabalhos que você trabalha toda essa parte lateral sem rotação, né? Então, é tão interessante. bom. E essas são Muito as bem. progressões que eu faço, que eu falo muito, né? Eu falo muito em progressão. E às vezes as pessoas, eu acho que interpretam progressões de maneira de como se estivesse inventando exercícios, né? Para poder facilitar para você poder facilitar para fortalecer. Não é, é simplesmente pegar o exercício do repertório e fazer uma parte dele. Você desconstruir o exercício. Em vez de você fazer a coreografia, esquece coreografia. Coreografia vem depois. Você Uhum. pega o exercício e faz uma parte dele, você está fortalecendo o corpo para você mais tarde poder fazer a coreografia, né? O É. bailarino trabalha meses e meses e meses só fazendo o treino todo para poder fazer a coreografia meses depois. E a gente pensa que a gente vai aprender um repertório de Pilates e conseguir fazer repertório e fazer coreografia logo. Então, não, não é sobre a coreografia, Uhum. né? É justamente você É fortalecer. fortalecer para, né? É. Lembra que o Joe não era bailarino, então muitas das coreografias vieram mais tarde, inclusive pela própria Romana, Sim, né? E isso se a gente falava muito lá quando a gente estava fazendo o programa, que a coreografia, às vezes, a Romana era bailarina, e eu adoro coreografia, eu adoro uma coisa, eu adoro as transições e a sim. fluidez de todos os exercícios. É uma coisa linda e muito gostosa quando a gente consegue fazer os exercícios de uma maneira eficiente, não quando você está Sim. simplesmente fazendo só a coreografia, né? E a gente sabe, né, quando a gente não consegue fazer do jeito que tem que ser feito, né? Dá uma Sabe? frustração, tá louco. É, mas o Mas negócio é tem voltar. que, tem que dar o tempo, né, do E aí entendimento. e o treino de Pilates, tanto para professor quanto para aluno, tem que ser uma coisa variada. Você tem que fazer uns exercícios do sistema básico, você introduz o intermediário, você volta para o básico, você faz Uhum, o. Entendeu? Por isso que o sistema é tão eficiente, porque você vai daqui, vai dali, você vai e volta, e todos esses exercícios, cada um deles está fortalecendo pedaços do seu corpo que você, no final, é um quebra-cabeça que você bota tudo junto. Mas um quebra-cabeça você não bota tudo junto de uma vez só. Você tem que ir de peça por peça, né? Você tem que construir os uhum, exercícios no seu corpo. Então, uhum. é justamente a eficiência do sistema, né? É a grande Mágica. mágica, a mágica do sistema. Uhum. Muito bem. Galera tá pedindo teaser aí, Érica. Vamos falar um Então, pouquinho do teaser, porque a gente só tem quase 10 minutos, 12 minutos. nossa, olha, o teaser. Como é que você vai fortalecer o teaser? Roll up. Você tem que fortalecer o seu roll-up. Você tem que fazer o seu tree de uma maneira muito eficiente. Você faz o tree no Reformer. Você já fez um tree no Cadillac. Você já fez um tree no Mat. Você volta para o seu half roll down. Você tem que achar da onde que está saindo o seu roll-up. Você tem que, se você está usando o quadril, os flexores e a coxa para fazer qualquer um desses exercícios, o seu teaser não vai nunca ser eficiente. Então, eu volto para o teaser do sistema básico Uhum. no On the Chair, sentado no chão. O outro que eu faço é o teaser Tá no chão. do sentada. Vem conectando. Oi! Oi! Tudo bem, prof?
Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Tá me escutando bem? Estou escutando bem e vocês estão escutando bem e me vendo também. Isso. Eu só vou fixar aqui o assunto, já deveria ter feito isso, mas enfim. E como é que estão as coisas por aí? Acho que aqui está a mesma coisa. Está tudo fechado e a gente está em casa só fazendo aulas online. Estamos igual, então. Infelizmente. Mas se Deus quiser, isso vai passar. Tomara, amém. Ontem já. Hoje eu já tô mais tranquila, mas ontem eu tava aqui. Ai, que me dá. Queria sair. Queria Só em pegar um. pensar de mais um mês inteiro assim, né? Porque aqui decretaram o mês todo de abril. Então, o mês todo de abril vamos ter que ficar. Eu sei que a gente está fechado, pelo menos pelo mês todo, né? De abril. Então, Nossa infelizmente, Senhora, é. Hum, nem me fala. Bom, nós estamos saudáveis, graças a Deus, né? graças a Deus, e temos a internet para poder continuar falando com os nossos alunos, né? Dando aula. Então, pelo menos isso. Ainda bem, pelo menos isso. Bom, então, tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, Érica. Uhum, E sei que você também tem muito o que falar sobre esse assunto, né? Que são progressões no Met Pilates. A gente sabe que o método, né? Ele veio do Met, né? E hoje tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que não conhecem, né? Eu sei por conta dos meus workshops, né? Que esse é meu carro-chefe. uhum, E as pessoas não têm esse conhecimento, nem tanto sabem que existe uma sequência, né? Então, uhum, a gente também sabe, acredito, né, que a maioria que está aqui com a gente sabe que os equipamentos vieram para complementar, para ajudar, né, nessa execução do MET. uhum. Então, vamos iniciar desse ponto. Vamos. Então, infelizmente, tem muita gente que começa só com o MET pelo fato de não ter os equipamentos, não ter acesso a equipamentos. E tem muitas pessoas que acham que começando pelo MET é a maneira mais fácil, né, de começar. O que na realidade você olhando pelo sistema inteiro e todos os equipamentos, você sabe que os exercícios que você faz com a ajuda das molas, ele facilita, né? Facilita não só os exercícios, como ele ajuda na fortalecer o corpo. Você ajuda a você achar as posições certas, o que é muito importante, porque se você está fazendo exercício numa posição que não esteja certa, você vai acabar usando músculos que você não quer usar, né? Então, não vai te fortalecer da maneira que você precisa fortalecer. Então, você começando com o MAT, no sistema clássico, você tem a série do MET, você tem a série do Reformer e você tem todos os aparelhos adicionais que têm os exercícios que não tem necessariamente uma série, né? Você usa esses exercícios conforme a necessidade de fortalecer várias partes do corpo. Então, é isso que então o sistema no Pilates clássico a gente aprende o sistema. Então, o sistema em si, você aprende a conectar os exercícios, aonde você está precisando de ajuda, então para onde que você vai para poder fortalecer o corpo, para você poder fazer fortalecer para poder fazer esses exercícios, né? E a Acho que essa finalidade é a grande dificuldade, né? Em saber para onde que eu vou.
e como que eu vou Uhum. para atingir o meu objetivo, né? Exatamente. Então essa, eu acho que isso vem com você fazendo um programa de formação, um curso de formação que ensine o sistema, né? E também um curso de formação que você possa aprender a conexão, né? Não só o repertório. Exercício. Uhum. Você aprendeu o repertório só, você está fazendo os repertórios, mas você não está conectando uma coisa com a outra. Então, eu sei que vários professores que estudaram com o Joe, como a Romana, Kathy Grant, Sanjay, que ainda está viva, né? E ela fala da histórias do Joe que você tinha problemas de fazer, por exemplo, um roll-up e você estava fazendo a série do Matt, você fazia um roll-up e você não conseguia fazer o roll-up, ele parava, te tirava e te botava, ia te levar para o Reformer, ia te levar para o Cadillac, ia te levar para outro lugar para você poder começar a fortalecer, entender e achar a posição certa, né? Então, tem achar a posição certa, fortalecer os músculos certos e continuar fazendo esses exercícios no dia a dia, toda semana, para você poder achar da onde que vem o início, o meio e o final do exercício, né? É o grande segredo do Pilates. É o grande desafio, eu acho, Érica. Sim. Onde ele Uhum. começa, por que que ele começa, como que ele começa, o meio e o final, né? Uhum. Que a gente vê muito o final, né? E a gente sabe hoje, né? Hoje eu só consigo perceber isso hoje, que se eu vou usar um exemplo, se eu ficar fazendo um teaser no Reformer, um teaser no Reformer, um teaser no Reformer, eu não vou construir o meu teaser no Reformer, eu não vou melhorar o meu teaser no Reformer, Não. né? Essa é a minha Não. visão hoje, né? Sim, o grande desafio que eu tive, inclusive, eu uso meu próprio corpo, porque eu faço Pilates até hoje, quase todo dia. E quando eu tenho dificuldade em certos exercícios, se eu tenho uma dificuldade, ou eu quero fazer um exercício que seja até mais avançado, que eu tenha dificuldade, primeira coisa que eu faço, eu penso quais os exercícios no sistema que eu vou. Eu simplesmente eu paro aquele exercício e eu sempre dou o exemplo do quando eu queria fazer o Scorpion no Ladder Barrel, que era uma coisa que eu queria fazer porque eu queria fazer. Sei, E, entendo, entendo. e é uma coisa que era difícil para mim, porque a mobilidade a minha extensão, tinha muita dificuldade. Eu não sou tão flexível quanto você. Então, aonde que eu tinha que preparar o meu corpo, quais os exercícios, quais os aparelhos que eu tive que usar, e eu fiquei meses não fazendo o Scorpion, fazendo os exercícios que eu Preparação. ach, exatamente, que eu sabia que ia me preparar para eu poder ir voltar. Aí, cada mês sim, mês não, eu tentava novamente, voltava, fazia todos aqueles exercícios de preparação em vários aparelhos, e isso foi facilitando eu conseguir fazer o exercício no final. Mas esse é o grande segredo. E não só isso, mas você está trabalhando com corpos diferentes, com necessidades diferentes, com corpos completamente diferentes. Então, você tem que saber olhar aquele corpo e avaliar e saber aonde que você vai levar aquele corpo, né? Exatamente. Essa Grande segredo. é o grande segredo, o grande desafio, né? Como eu já falei Uhum. antes. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar especificamente de alguns exercícios, então? Vamos, então, da lista que você me mandou, Isso. os exercícios. Então, Eu já você tem. mostrei para ela as perguntas. Ah, aí, o que que eu fiz com essa lista, né?
eu peguei essa lista de todos os exercícios e eu comecei a fazer tipo um grupo de cada um dos exercícios. Ótimo. Por exemplo, você me deu uma lista que veio do roll-up, que tem exercícios desde o básico até o avançado. Isso. Então, você tem exercício, por exemplo, o roll-up e o neck pull, né? Então, são dois exercícios que você... Um é no sistema básico, que você começa a fazer no básico. O neck pull você já começa a introduzir no intermediário. Certo. Então, você tem Mas se eu não tenho um roll-up, consequentemente, eu não tenho um neck pull. Não tem o neck pull. E se você tem problema no neck pull, você tem que avaliar quais os outros exercícios que você vai ter problema também. Eu tenho uma série de exercícios que eu vou ver essa mesma dificuldade em vários exercícios, né? Que você faz em outros aparelhos. Certo. Mas o roll-up, ele vai afetar todos os exercícios, inclusive vai afetar o seu teaser, vai afetar o seu rollover. Então, o roll-up é um exercício que é básico, que você começa como? Você começa a fazer o half roll down. Você tem que achar aonde que está essa parte que você que a pessoa está faltando. E né? falta ativação, falta engajamento muscular. E justamente vai ser que eu imagino que acontece com todo mundo no roll-up, vai ser justamente nos músculos abdominais mais profundos, né? Vai ser o seu transverso, o seu oblique interno. Então, vai afetar tudo. Então, começa do sistema básico, né? Então, o sistema básico você tem que fazer. Eu acredito que o sistema, todos os exercícios no sistema básico, você tem que fazer de uma forma semanalmente, várias vezes por semana. Conforme você vai introduzir os exercícios no intermediário, que vai te afetar no neck pull e todos esses outros, se você está faltando fortalecer um exercício bem no meio, né, no seu transverso, aí você tem que olhar a série dos outros exercícios. Você, inclusive, exercícios que nem você faz quando você começa a introduzir no on the chair, você começa a introduzir antes de você fazer um swan dive, antes de você fazer o swan, o que você faz? Você deita na cadeira do wanda e você faz simplesmente o pumping com os braços, né? Sem mexer o corpo, que é o seu preparo, o exercício que te prepara para você iniciar o seu swan. Mais tarde você adiciona o swan dive. Então, são todos os exercícios que você vê e, inclusive, esse exercício vai te afetar no próprio roll-up, porque é o transverso. Então, você tem que pegar todos os exercícios e começar a conectar. O seu neck pull, você vai ter dificuldade no neck pull, você vai ver a dificuldade no seu short box, né? No seu round, no short box, e no seu flat back, no short box. Então, se você tem dificuldade no neck pull, você tem que dar uma olhada como é que você está fazendo o seu short box. Se você está fazendo realmente o seu short box de uma maneira que da forma exata do corpo, ou se você está acionando o flexor. Se você está trabalhando toda essa parte da pegar o pelvis e começar a usar muito ele, que nem a gente conversou quando você estava fazendo no short box, no reformer, né? Que você começa a usar muita coxa. Você começa a esticar a perna de uma maneira que você está usando mais o quadril e o flexor do que você está usando o abdômen, né? Os músculos, o seu powerhouse. É bem comum, né, as pessoas terem essa dificuldade, e umas porque trabalham em retroversão pélvica, né, que a gente estava conversando sobre isso em outro momento, e por usar muito o flexor, é o flexor que acaba trazendo para cima, né? Ao invés de ter, falando exclusivamente do neck pull
E, consequentemente, o roll-up também, né? As pessoas Uhum, têm essa dificuldade, né? De mobilizar, né? Essa uhum. coluna e ativar bem o centro para fazer essa subida, né? E Fora se... as retificações, né? Quem tem retificação, quem tem falta Uhum. de mobilidade e alongamento, né? Da região lombar também vai acabar tendo essa dificuldade. Vai. E você vai ver esse, esse mesmo movimento. Você vai começar a perceber esse movimento. Se você realmente olhar para a pessoa fazendo o reformer, você vai ver, inclusive, no seu footwork. Você vai ver a pessoa fazendo o footwork, acionando tanto os glúteos que vai Aham. começar a entrar nessa, né, A retroversão na pélvica, né? retroversão. Uhum. E se você estiver fazendo o seu footwork entrando nessa retroversão pélvica, Uhum. vai acontecer em todos os exercícios. Então, você não vai estar Sim. realmente fortalecendo o seu powerhouse da maneira que tem que fortalecer. Você vai ver no seu ab series. Na série abdominal, você vai ver nela inteira. Então, você tem uma pessoa que tem um problema com roll-up, eu pegaria essa pessoa e voltaria para o básico e ia olhar bem perto como é que estão todos os exercícios dessa pessoa que está fazendo o básico, inclusive o teaser no On the Chair, o básico, que para mim é um dos teasers que faz mais eficiente, porque te bota numa posição de você tentar relaxar o quadril, relaxar as pernas e só trabalhar o pedal, simplesmente adicionando esse powerhouse. Esse Certo. exercício, além de fortalecer para o seu teaser, vai te fortalecer para o seu roll-up, né? Então, tá tudo conectado. Todos os exercícios É, são conectados, né? É uma coisa que é tudo muito, né? completamente. Completamente. Isso que dá mais vontade de estudar, assim, sabe? E ter mais e mais e mais conhecimento, porque esse é o grande desafio, né? E eu acho, na minha percepção, se eu tiver algum dia, acredito, e oro para isso, ter essa sabedoria, sabe? De escanear o corpo do meu aluno e dizer assim, ó, é isso que eu tenho que fazer agora. Eu levo ele lá e tiro ele daqui. Mas sim, e o mais difícil de tudo é você olhar para o corpo e conseguir ver, né? Você olhar para o corpo e conseguir ver exatamente o que está Exatamente. acontecendo. Então, Exatamente. quando eu dou aula para uma pessoa pela primeira vez, professor, aluno, seja lá e não, a pessoa que for, que a pessoa, geralmente eu tenho muitos professores que me perguntam, você então vai começar no mat. E eu sempre falo, eu gosto de começar no reformer, porque só fazendo o footwork eu já vejo se a pessoa está entrando na retroversão pélvica. Eu já vejo se a pessoa Sim. está usando muito o glúteo. Se você Uhum. fazendo 100, porque te bota numa posição. Eu faço o 100 com a perna, com os pés no foot bar, não com a perna levantada, porque eu Escora... quero. Com o carro fechado em cima da. Uhum. Sim. Porque eu Uhum. quero ver se aquela pessoa consegue entrar na posição sem utilizar, né, essa retroversão, sem justamente usando o powerhouse. E quando você entra, você dá os handles e ela começa a usar aquela resistência contra a mola, você vê se tem aonde que está a fraqueza dali do powerhouse. Se é mais nas costas, se é o encaixamento do ombro nas costas, se é no powerhouse. E dali você vai. E cada exercício vai te mostrar uma coisa. Então, Uhum. dali, e às vezes eu faço toda a sequência básica no Reformer, e às vezes eu faço o footwork, eu faço o 100, vai chegar no coordination, eu falo, vamos para o Cadillac, vamos
vamos para o on the chair. Já Vamos vi dar o uma que olhada precisava, no caso. para ver aonde que está, né? Para você achar aonde que está aquela falta, aquela... E trabalhando essas faltas, a progressão automaticamente vem com mais. A evolução, né? Vem mais Uhum. rapidamente, né? Porque às vezes a pessoa consegue conectar aquele ombro nas costas, né? E conectar e começar a usar os seus lats, né? Latissimus dorsi. E Sim, às sim, vezes o você, grande dorsal. o grande dorsal, às vezes você entra e começa, consegue conectar, mas você não tem força para ficar com Para ele, manter. para Uhum. manter. Se você não consegue manter, As então você pessoas nem sabem que ela tem, que elas têm aquele músculo ali. e ali você, exatamente, e ali esse exercício você vai ver muito, muito claro se você for fazer um chest expansion no Cadillac, se você for fazer um chest expansion no armchair. No momento que a pessoa puxa essa barra e encaixa e e você vê se o ombro começa e você vê que lado, qual é o lado que está, né, mais Uhum. enfraquecido do que o outro. Então, todas essas conexões vão te afetar em tudo. Se a pessoa tem um problema no chest expansion, ela não vai conseguir fazer um push-through. Então, Uhum. você para conseguir fazer um push-through, você tem que começar a trabalhar no chest expansion. Por isso que o chest expansion vem primeiro, né? Você entra no chest expansion e faz ele em pé fora do Cadillac. Você não vai fazer ele ajoelhado dentro do Cadillac porque é mais difícil. Então, você tem que Sim. saber aonde que você vai. Você vai fazer ele com rollback bar, que é mais fácil do que com arm springs. Porque arm springs é uma mola mais forte. E, né, e aí você vai ver, do momento que a pessoa começar a fazer o 100 no reformer, você vai ver se a pessoa consegue encaixar e manter aquela posição. Aí eu já sei, vou fazer um chest expansion com ele. Ou então vou tentar fazer um push through bar, porque o push through bar vai te conectar e vai começar a fortalecer o seu corpo para você poder fazer um 100 no reformer com mais eficiência porque vai te fortalecer no seu grande dorsal. Pensa em todos os exercícios que você tem, que você está usando essa grande dorsal, que são muitos. Inclusive, se você não tiver essa conexão no grande dorsal, você não vai conseguir fazer um swan dive. Porque o swan dive não só necessita do seu, né? Não Eu só acho que é alguma necessita, coisa pessoal aí que ela deve estar falando para mim. não só necessita o seu transverso, como necessita o seu grande dorsal. E lá no É Clássico que, Rio, eu vi é que o várias Swan pessoas. Dive ele é avançado, né, Erika? É por isso. É, avançado. Desculpa, te atrapalhei. Lá no Não, Classicão. e o Swan Dive, pessoa que quer fazer um Grasshopper, e se não consegue Sim. fazer um Swan Dive, nem pense em fazer um Grasshopper. É uma coisa louca, doida, É, né? mas aqui, né? A gente não tem essa consciência, né? Eu acho que a pessoa as pessoas querem fazer uns exercícios, esses exercícios avançados, muito mais rápido do que consegue. Então, você tem que fazer os exercícios do sistema básico intermediário muito bem feito para você poder entrar nos exercícios avançados e conseguir fazer com sucesso. Senão, você vai estar só fazendo e usando exercícios usando os músculos que que você está compensando, né? E Eu se que eu sempre machucando numa digo, dessa, né? Daqui a pouco. eu sempre falo, você está fortalecendo os seus músculos que já são fortes, enfraquecendo os seus músculos que são fracos. Então você não tá, se você não tem essa conexão na grande dorsal, você não vai conseguir fazer ela na grande dorsal se você fizer um swan dive. Você tem que voltar para o chest expansion, você tem que voltar para o push through bar. O seu push through bar tem que ser muito bem feito. Se você estiver fazendo um teaser com o push through bar, você não pode desconectar e trazer o ombro que o seu pescoço, né, Esconde, some. né? É, Uhum. você tem que fazer ele justamente usando, né, toda essa conexão. Então, Uhum. todos esses exercícios que você começa a fazer nessa lista que você me mandou, tem muito exercício aqui que é avançado que para mim eu acho que você tem que voltar para o intermediário.
né? Então, se você tem um problema, eu tenho um problema fazer um rollover. Se você tem um problema de fazer um rollover, como é que está todo o seu Tem rolling? algum outro, tem algo que passou, né, desapercebido Como é, antes, como é que né? você está fazendo o seu rolling like a ball? O seu open Uhum. leg rocker? Porque o seu rollover, se você não faz um open leg rocker bom, o seu rollover não vai ser bom. Se você não está fazendo o seu short spine com muita Short spine, tá. o short spine com uma você não está fazendo o seu short spine com uma maneira muito eficiente, com muito controle, o Sim. seu rollover não vai acontecer, né? Seu rollover Vai desabar, né? Provavelmente. vai desabar. Como é que tá? Como é que aí você tem que voltar para os exercícios. Como é que está uh, o seu shoulder roll down? Shoulder roll down é um exercício que Shoulder roll down. Ah, no Cadillac. com posture bar, Tá, com tá, tá, os tá, tá, pés. tá, 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 tá. Então, o seu shoulder roll down, ele trabalha toda essa parte da pelvis, Sim, do né? alinhamento da pelve, do Uhum, controle, né? Do quadril, dos glúteos, da cadeia posterior. uhum. Então, E o se o seu alongamento da região do ilho-psoas ali, né? Dos flexores também. Exatamente, dos seus flexores. Então, você não. E eu não estou falando de coreografia, eu estou falando de você. Como é que você alonga, como é que você levanta uma perna e desce. Não é você fazer aquele kick e folder. Eu quero simplesmente que você alongue, levanta uma perna e fique. E Sim. volta. Uhum. Levanta a outra e fique. Eu quero ver o controle do seu quadril, o controle que você tem no powerhouse, no seu transverso, porque o teu corpo está naquela posição ideal do momento que você levanta uma perna, é que nem o seu shoulder bridge, né? O Sim, lado mais fraco vai cair. sim. E isso vai afetar o seu rollover, porque você tem que ter toda essa conexão para você alongar e levantar. Aí eu Uhum. faria o quê? Eu faria muito leg springs, né? Uhum. Leg springs. O leg springs é um trabalho que você fazendo com o joelho afrouxado, o joelho bem frouxo, não é fazer o leg springs com a perna reta e esse joelho em hiperextensão, porque aí o Uhum. trabalho fica mais fácil. Você afrouxando esse joelho e você sentindo o controle que você tem nessa toda série, no circle, no scissors, no walking. Se você não fizer um walking com controle, com leg springs, o seu shoulder roll down vai aparecer. Essa fraqueza A vai aparecer no shoulder roll down. instabilidade, né? Uhum. Inclusive no seu tree, né? Quando faz um tree de um lado, que quando você vai para trás, o quadril sobe. Uhum. É tudo, Roda, né? Na verdade. uhum, tudo conectado, né? É muito bom. É tipo um quebra-cabeça, que nem que eu falei, eu acho que foi no Clássico Rio que eu falei, trabalho de professor de Pilates é que nem detetive. Você É, tem, você tem que olhar para o corpo, você tem que achar as fraquezas, aonde a necessidade da pessoa, onde que ela necessita fortalecer. Aí você vai começar a olhar para todo o seu sistema e começar. Cada semana você vai trabalhar, né, num aparelho diferente. E hoje eu postei um exercício going up front e going upside, que é uma coisa assim que é super, né? Going up front é básico, né, no sistema, no sim, high chair. É sim. um trabalho que realmente ele fortalece de uma maneira que eu acho que as pessoas não usam tanto quanto deviam. Eu Deveriam. acho que Uhum. né, o trabalho no high chair, você fazendo o going up front sem os braços e manter o quadril completamente no alinhamento certo, vai te fortalecer para
todos os Todos exercícios, os outros. inclusive o seu front splits no reformer, né? Todos esses exercícios, o seu shoulder roll down, é o trabalho do going up front. Deu uma travada aqui para mim. O going up front vai te fortalecer para o shoulder hold down? Não Isso é? A sim. estabilidade do pelvis, né? E para o seu Sim, front porque tu split. tira uma, né? Uhum. E você mantendo, você subindo e descendo, mantendo o quadril completamente retinho, sem os braços, né? Vai te fortalecer. Um da lista que você tinha aqui, que E se, esses ajudam também nos high scissors e shoulder bridge do Matt, bicycle também, tudo. né? Né? Se você olha no seu going upside, no high chair, Uhum. e uma das coisas que a gente sempre falava, lá que a Romana falava, você nunca devia dar uma olhada no seu side splits, no reformer, né? O seu side splits no reformer. Se a pessoa não está fazendo o going upside no high chair, sem os braços completamente em alinhamento, ela não está preparada para os side splits no reformer. Por quê? Porque ela não vai usar Vai as compensar duas pernas. também. Exatamente, ela não vai usar simultaneamente, né? O seu side splits que a Vai gente faz. aproximar assim, né? O quadril Uhum. da, da costela. E vai te ajudar no kneeling side kicks, que era um dos exercícios que estava na lista. Como é que você fortalece o corpo para o kneeling side kicks? Como? Que passa uma Going upside? raiva, meu Deus do céu. Going upside é um deles. O going upside é um deles. E daí, você fazendo um going upside com controle no high chair, dali você vai pro wonder chair, que as molas são mais leves, né? E aí você fazendo no high chair, dali você vai começar a fazer vai te preparar o corpo para todos os exercícios de uma perna só, Uhum. né? Todos os seus pull-ups com uma perna só, o seu Uhum. tabletop com uma perna só, porque isso é tudo que Boa. se você, né, volta pro shoulder roll down, volta para os exercícios, Eles né? te dão Pro todas as quadril. assimetrias, né? Te entregam todas as assimetrias. Uhum. Uhum. Então tá, Ótimo. é tudo conectado. E outra coisa que todos os exercícios de rotação e de side bend, Uhum. aonde que você vai fortalecer o corpo? Todos os seus mermaids. O seu mermaid no under chair, kneeling. O seu mermaid no under chair, seated. O seu mermaid no Cadillac. Por quê? Vai ajudar a fortalecer o lado, né? Principalmente se a pessoa tem um pouquinho que todo mundo, conforme a idade vai chegando, começa a entrar, ter um pouco de escoliose, né? Por causa do dia a dia e pelo Sim. fato da gente, né? Usar mais um lado do outro. Uhum. Então, mermaid é um dos exercícios que, seja no under chair, no Cadillac, aonde for, o mermaid devia ser feito semanalmente, porque esse trabalho de um lado só fortalecendo é muito importante para o corpo e vai ajudar no seu crisscross. As pessoas, a gente tem uma dificuldade, né, em entender que o powerhouse ele não é só frente, né? Ele é frente, lado, costas, né? Tridimensional. Então, as laterais, né, também são muito importantes e acho que a maioria das pessoas esquece, né? Uhum. E esquece De essa trabalhar. conexão, Side esquece bends. essa conexão da rotação com o side bend. Porque o mermaid, você faz o quê? Você faz o side bend no mermaid, né? Você está trabalhando de um lado. E no último exercício você adiciona pouco daquela rotação e volta. Então eu tenho uma dificuldade enorme com o mermaid no mat, porque o meu quadril de um lado é muito travado, né?
Eu não tenho muita Aham. mobilidade no meu lado direito. Então, eu faço muito mermaid. Eu tento fazer muito mermaid. E facilita no meu corkscrew. Vai Uhum. facilitar em todos os exercícios que requer toda essa rotação, né? E que eu acho que a gente não faz. Inclusive, é uma das coisas que no sistema básico você não tem exercício, né, de rotação e exercício de lateral. O primeiro que você Sim. faz no básico é o quê? O side to side, que você começa a introduzir no reformer. E dali você vai, né, E introduzindo é um que é difícil também pra caramba. Eu acho, pelo menos. o quê? O side to side? O sai, tu sai. Uhum. É. Eu E se acho. você não faz um side to side muito bem, então o seu twist and reach, né? Aí, se você Não! não faz o twist and reach bom, então o seu teaser twist no on the chair, esse é muito bom. Acertou! Não é muito bom. Tô ainda voltando pro side to side. É. Ah, mas aí, para você, kneeling mermaid no on the chair. Muito importante o kneeling mermaid. E se você fizer o kneeling mermaid no usando push through bar no Cadillac, porque você tem o Tá, seated, né? Mas se sim. você fizer ele kneeling usando Uhum. push through bar, você vai te ajudar muito, vai te fortalecer muito desse lado, de um lado para o outro. Você realmente Tá. eu te daria como dever de casa. Eu sempre, quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre dou dever de casa, mas aí, às vezes, principalmente como professor, né, a lista, de repente, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que eu falo, É, olha, a gente tem que parar de dar aula só para trabalhar no nosso corpo, é. né? E você, Érica, faz aula sozinha ou alguém te dá aula? Os dois. Eu Os faço dois? aula sozinha e eu preciso de alguém me olhando para poder ver como é que eu tô, né? Porque não dá pra gente, a gente fazer aula sozinha, só você não é eficiente, não é, você tem que ter alguém te olhando porque você começa a compensar de um lado e do outro e você não sente. Então a tua costela começa a puxar para um lado, puxar para o outro Sim, a e gente não você se tem que percebe, ter né? não, tem que ter alguém te olhando. Tem que ter te olhando porque a gente não percebe. Então, eu tenho aula semanalmente com as minhas professoras. Elas me dão aula e eu dou aula para elas. E quando eu posso fazer aula com outras professoras, né? Para mim, eu adoro. Eu gosto muito de fazer aula. Muito bem. Qual vamos falar agora? Então, um dos seus preferidos, que é todo o, os exercícios de barriga para baixo. Uhum. Uhum. Rocking. Rocking, double leg kick. Rocking, double leg kick. Então, se você tem problema com rocking e com double leg kick, aonde mais que você vai ter problema? Você vai ter problema no primeiro exercício, que é justamente o seu pulling straps, Os pulling straps. né? O seu pulling straps. Uhum. Você fazendo a introdução do seu swan no ladder barrel, com Uhum. os pés embaixo. Eu tenho um vídeo Esticadas no meu pernas. com as pernas esticadas. Eu tenho um vídeo eu acho que é no YouTube. Tanto no YouTube quanto no Authentic Pilates Online. Eu tenho todo um vídeo tutorial, que se fala? Isso, aham. Uhum. Uhum, um tutorial todo só de como introduzir o Swan no Ladder Barrel. Porque eu acho que realmente achar essa conexão vai ajudar a te conectar, né, justamente no meio. Você introduzir os exercícios de barriga para baixo, que é o seu single leg kick, o double leg kick, no mat, para mim não é o melhor lugar para introduzir os exercícios. Eu prefiro a introdução dele no reformer, no long box, e começar a introduzir esses exercícios fazendo o swan prep no ladder barrel, porque a pessoa tem que você
quando você está de barriga para baixo no mat, você está num plano só. No box, você tem a facilidade de abaixar a perna um pouquinho, né? E começar a trabalhar e Para encaixar. engajar melhor o centro, né? Uhum. Uhum. É. Então, No meta é mais fácil, né? De desabar o abdômen, né? No caso, e cair na lombar. muito mais fácil. Que Inclusive, essa é a dificuldade, né? Pelo menos para mim. Arqueou um pouco o peito, já é. arregacei. Então, se você tem problema no simples swan no ladder barrel, eu nunca introduziria um rocking, porque não, o teu rocking vai ficar completamente na lombar, né? Para mim, o próximo lugar que eu progrediria a pessoa seria no on the chair. Fazer no on the chair só o pumping com os braços, né? Uhum. Você conseguir movimentar esse pedal, uma mola no meio, e movimentar esse pedal sem mexer o corpo, só esse trabalho vai ser ideal. Aí você introduzir ele com um braço só, né? Fazer o pumping com um braço de cada vez, você vai ver todo esse seu lado fraco. Se você tirar o braço direito, você vai para um lado. Se você tirar o esquerdo, você vai para o outro. E um vai ser Sim. mais pior do que o outro, né? Sim. Então, você ter uma pessoa ali do lado, que nem eu fiz, eu acho que eu fiz no Clássico Rio, quando eu estava dando esse exercício, né? Quando eu botei a mão ali e falo, olha, pressiona, pressiona, porque você encaixa, você só fazer esse pumping é todo o trabalho de fortalecimento que eu uso para você poder fazer o swan. Para você fazer o swan com eficiência, faz esse pumping com os dois braços e com um braço só. Você vai ver uma diferença enorme desse trabalho. Uhum. Inclusive, virar do outro lado e fazer o teaser prep, que eu faço com os pés na caixa. Também dei no Clássico Rio, com os pés na caixa. E eu dei ele com os dois braços atrás e de um braço fora e um para trás também, porque vai te entrar no oblíquo, né? Vai te entrar todo nesse... Você está fazendo trabalho de lateral sem rotação, que eu acho brilhante. Você pode conseguir fortalecer todo esse lado, dos lados, sem entrar, né? Sem poder fazer rotação. Inclusive, exercícios que você pode fazer com uma pessoa que tenha escoliose, porque você não está fazendo rotação com ela, uma pessoa que seja grávida, né? Sim. Que você chega a um ponto. Então, são trabalhos que você trabalha toda essa parte lateral sem rotação, né? Então, interessante. é tão bom. E essas Muito são as bem. progressões que eu faço, que eu falo muito, né? Eu falo muito em progressão. E às vezes as pessoas, eu acho que interpretam progressões de maneira de como se estivesse inventando exercícios, né? Para poder facilitar para você poder facilitar para fortalecer. E não é, é simplesmente pegar o exercício do repertório e fazer uma parte dele. Você desconstruir o exercício. Em vez de você fazer a coreografia, esquece coreografia. Coreografia vem depois. Você pega o exercício e faz uma parte dele, você está fortalecendo o corpo para você mais tarde poder fazer a coreografia, né? O bailarino trabalha meses e meses e meses só fazendo o treino todo para poder fazer a coreografia meses depois. E a gente pensa que a gente vai aprender um repertório de Pilates e conseguir fazer o repertório e fazer coreografia logo. Então, não, não é sobre a coreografia, né? É justamente você... É fortalecer para, né? Lembra que o Joe não era bailarino, então muitas das coreografias vieram mais tarde, inclusive pela própria Romana, Sim. né? E isso se a gente falava muito lá
quando a gente estava fazendo o programa, que a coreografia, às vezes, a Romana era bailarina e eu adoro coreografia, eu adoro uma coisa, eu adoro as transições e a Sim. fluidez de todos os exercícios é uma coisa linda e muito gostosa quando a gente consegue fazer os exercícios de uma maneira eficiente, não quando você está Sim. simplesmente fazendo só a coreografia, né? E a gente sabe, né, quando a gente não consegue fazer do jeito que tem que ser feito, né? Dá uma Sabe? frustração, tá louco. É, mas o Mas negócio é voltar. tem que dar o tempo, né, do E aí entendimento. E o treino de Pilates, tanto para professor quanto para aluno, tem que ser uma coisa variada. Você tem que fazer uns exercícios do sistema básico, você introduz o intermediário, você volta para o básico, você faz Uhum. o. Entendeu? Por isso que o sistema é tão eficiente, porque você vai daqui, vai dali, você vai e volta, e todos esses exercícios, cada um deles está fortalecendo pedaços do seu corpo que você, no final, é um quebra-cabeça que você bota tudo junto. Mas um quebra-cabeça você não bota tudo junto de uma vez só. Você tem que ir de peça por peça, né? Você tem que construir os Uhum. exercícios no seu corpo. Então, Uhum. é justamente a eficiência do sistema, né? É a grande Mágica. mágica, a mágica do sistema. Uhum. Muito bem. Galera tá pedindo o teaser aí, Érica. Vamos falar um Então, pouquinho do teaser, porque a gente só tem quase 10 minutos, 12 minutos. nossa, olha, o teaser. Como é que você vai fortalecer o teaser? Roll up. Você tem que fortalecer o seu roll-up. Você tem que fazer o seu tree de uma maneira muito eficiente. Você faz o tree no Reformer. Você já fez um tree no Cadillac. Você já fez um tree no Mat. Você volta para o seu half roll down. Você tem que achar da onde que está saindo o seu roll-up. Você tem que, se você está usando o quadril, os flexores e a coxa para fazer qualquer um desses exercícios, o seu teaser não vai nunca ser eficiente. Então, eu volto para o teaser do sistema básico Uhum. no on the chair, sentado no chão. O outro que eu faço é o teaser Sentado no chão. do sentada no on the chair com as pernas abaixadas. Porque você Uhum. está saindo, eu tô Do quadril. tirando né? Eu estou removendo as suas pernas e o seu quadril para você trabalhar só o seu roll down, né? Que é justamente quando você começa a pressionar no pedal, quando você vai para trás. O seu teaser no Cadillac, no push through bar. Não faz ele com as pernas alongadas, faz ele com a perna dobrada, com o pé no chão. Da mesma maneira que você faz o seu half roll down, Sim. você, quando começa a fazer o teaser no seu push through, você dobra as pernas e tenta fazer ele só com as pernas dobradas, só se focando na articulação de subir e de descer. E sem usar essa parte toda, né? Porque a pessoa quando ela bota a mão naquele push through bar, naquela barra, ela começa a segurar como se estivesse, né, caindo. Então você tem Sim. aquela barra, né? Aquela barra é só para você Ter conseguir um norte, na verdade, eu acho, né? é Guia. uma resistência, né? É justamente a resistência da mola subindo e a Uhum. resistência da mola descendo. Faz ele com a perna dobrada, depois faz ele com a perna dobrada com o pé baixo e com a perna dobrada levantada, tipo um Um tabletop. tabletop. Uhum. E faz ele só articulando e achando a posição e fortalecendo a posição. Essa é a progressão que eu sempre falo, faz a progressão dele, trabalha a progressão do exercício antes de você, porque você levantar o corpo e a perna junto, você está usando aquele tipo uma Gangorra. gangorra, né?
Você levanta os outros, é mais fácil. É mais fácil você levantar tudo junto do que você deixar a perna e levantar só a parte de cima, né? Porque aí você tá removendo o flexor do exercício. Então, você está justamente trabalhando muito bem o powerhouse sem você usar a perna para compensar, para te botar para cima. Se você não usar o impulso, não é sobre o impulso, é justamente a articulação. Então, o seu roll-up tem que ser muito bem feito para você, né? E achar essa conexão da grande dorsal, a pessoa às vezes não se toca que faz parte do seu teaser. As suas costas faz parte do seu teaser. O seu teaser não Sim. está só na frente, ele está também atrás. Porque quando você levanta as pernas, se eu boto as suas pernas na minha perna e eu boto aquela pressão na mão, que nem eu fiz lá no Classical Reel, eu boto uma pressão na sua mão para você achar essa conexão da grande dorsal, você sobe sem problema. Se você não tiver Sim, conectado, lembrei. lembrou? Aí você sobe conectada. Aí você usa tanto a grande dorsal que conecta no oblíquo, que conecta toda ela na transversa, né? Então é tudo conectado. Você tem que usar tudo de uma vez só. A Thaís está aqui perguntando, Érica, se a mola vem de cima ou vem de baixo na postura do Cadillac. No teaser. No teaser vem de cima. A mola vindo de baixo. Já ela está comentando aqui que já sugeriram usar a mola de baixo para ajudar a construir o teaser. Depende, o que é a grande palavra, depende. Depende qual seja a dificuldade dela. Porque se ela estiver usando o flexor para fazer o teaser, a mola de baixo vai incentivar ela a usar mais o flexor. Então não vai ajudar. Porque ela não vai ter força. Ela não vai ter força no transverso para subir. Então eu acho que você, antes de você usar a mola de cima e o de baixo, usa de cima. Se a de cima está dificultando, usa ela, tenta fazer sem mola. Porque aí você só vai... vencer essa carga contra aí é mais complicado. É muito. Não, isso é muito. Se não tem centro, também é possível que machuque até a lombar, né? Vai. Sobrecarga Porque na lombar. Se o transverso não é forte o suficiente para segurar o powerhouse dela, ela vai entrar na lombar e vai acabar se machucando. Com certeza. Né? Muito bem. Então. Temos muitas coisas ainda e só 6 minutos. Aqui, dois das perguntas que fizeram, como sustentar a cervical, né? O problema de fazer todo... O problema não é na cervical, a não ser que a pessoa realmente tenha uma lesão, uma patologia. Mas se acredito que é fraqueza mesmo, né? É fraqueza, no powerhouse. É fraqueza no powerhouse. Para mim, você que tem problema muito de sentir na cervical, você tem que fortalecer essa parte superior do abdômen, perto da costela. Então, fazer os 2 primeiros exercícios do Ab Series, que são um dos melhores para você fortalecer toda essa parte de cima. O single double leg stretch. Então, é problema de fraqueza no powerhouse, não é problema da cervical, né? Então, você tem que realmente achar, talvez a pessoa esteja fazendo todo esse trabalho usando muito flexor e não realmente fortalecendo os músculos abdominais com eficiência. Aí realmente você tem que dar uma olhada de o que o quadril está fazendo. Se você está forçando muito os glúteos, puxando o quadril para cima e entrando no flexor e usando as pernas, né?
Então, realmente, não é problema de cervical. Aí que a mola entra aí fazer muito os exercícios do push-through, os exercícios que você tem a ajuda da mola no Cadillac. Fazer um spine stretch forward no Wanda Chair, que é muito bom para você fortalecer o powerhouse. Todos esses exercícios sentados. Fazer um pumping no high chair. Todos esses exercícios realmente fortalecem o powerhouse sem você nem, né? Ótimo. Muito bem. Tanta coisa. A É, gente podia estar falando durante 3 horas aqui. exatamente. Érica, tu topa a gente fechar essa live e todo mundo voltar pra gente finalizar só pro Insta não fechar a gente, não cortar a gente? Pode? Tá? Volta Tá. todo mundo, gente. Ainda teria mais várias perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Vamos, Tá bem? então. Vamos fechar, eu vou salvar essa, tá? Tu deixa, né, Erika? Posso compartilhar, né? Deixar 24 horas. Pode, com certeza. Tá bem? Já te chamo de novo, tá? Tá bom. Voltem, hein? Voltem pra gente finalizar e se dar tchau. Tá.